Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje, na nossa aula, nós iremos falar sobre a autoridade das Escrituras Sagradas, a autoridade da Bíblia Sagrada, e através desse estudo espero que você seja mais abençoado, tá bom? E vamos continuar pedindo ao Senhor para que nós possamos novamente ter as nossas EBDs, os nossos cultos presencial, né? Que o Senhor cesse logo essa pandemia e nós possamos novamente nos reunirmos como igreja no templo para aprender mais do Senhor. Quando a gente fala em Bíblia, a gente vai lembrar de que a Bíblia Sagrada ela é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais traduzido no mundo, né? Um best-seller mundial, e que a Bíblia ela tem esse poder de influenciar a humanidade. Se você for parar para pensar, a Bíblia é o livro que influenciou e continua influenciando várias nações no mundo inteiro, né? Graças a Deus por isso, porque a palavra de Deus ela é poderosa para mudar, né? Para mudar nações, para mudar pessoas. E vamos aprender um pouco sobre a autoridade das Escrituras Sagradas. Primeiro, quando a gente lembra de Bíblia, quando a gente fala em Bíblia, a gente lembra que a Bíblia ela é um livro composto por vários livros, daí vem a palavra Bíblia, né, que vem do grego Biblios, que significa pergaminhos ou conjunto de pequenos livros, né? E a Bíblia Sagrada ela é composta por vários livros que foram escritos durante muitos anos por vários autores. Lembrando que toda a Escritura ela foi dada por Deus e os homens escreveram inspiradas pelo Senhor para que a palavra do Senhor fosse dada para toda a humanidade. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é dividida em dois testamentos, duas partes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo fala da aliança de Deus com os israelitas, o seu povo, né? E o Novo Testamento vai falar da aliança de Deus com nós, os cristãos, né? Através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, falando de sua autoridade, a gente vai lembrar também de que a palavra de Deus, quando a gente fala em palavra de Deus, fala em Bíblia, a gente fala de três coisas. De sua, que a palavra de Deus ela é inspirada, que ela é infalível e que ela é inerrante. Inspirada porque ela foi totalmente dada por Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo, né, e homens escreveram inspirados por Deus. Ela é inerrante porque ela não possui erros, e ela é infalível porque ela não possui falhas, ela é perfeita, ela é poderosa. A palavra de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? A palavra verdadeira, uma palavra que não falha, uma palavra que serve para nos trazer esperança, nos trazer promessas de Deus de algo maior e melhor que Ele tem preparado para nós. A palavra inspirada, a gente vai pegar lá daquele versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, eu vou estar lendo aqui para vocês, em caso vocês podem pegar a Bíblia também e acompanhar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala assim: toda escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça, tá bom? Toda escritura é inspirada. Essa é a nossa certeza como cristãos, que toda escritura é inspirada por Deus. Mas isso nem sempre não é 100% assim, de acordo com alguns pensamentos que surgiram, algumas ideias que surgiram por muitas pessoas ao longo da história. Por exemplo, falando de inspiração, a gente vai ver que durante anos, durante muito tempo, durante toda essa da história da igreja, né, surgiram várias teorias, várias opiniões errôneas a respeito da inspiração divina. E vou estar citando para vocês algumas dessas inspirações, algumas dessas opiniões, para a gente ver realmente qual é a verdadeira da qual nós devemos seguir e crer. Uma dessas inspirações, uma dessas teorias que surgiu é a questão da inspiração estática, que afirma que os autores bíblicos, ao escreverem o texto sagrado, eles entravam em uma espécie de transe, uma espécie de sono. E quando isso acontecia, eles recebiam aquela palavra e começavam a escrever, né? E começaram a ditar, escrever realmente aquilo que eles recebiam. Um exemplo muito prático, a questão do espiritismo, né? Aquela reunião onde eles recebem, né, a mensagem do ser lá que morreu e vão escrevendo aquelas cartas psicografadas. Mas a Bíblia não foi feita dessa forma. Ao exemplo, se você for olhar
Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, ele vai falar a respeito de como ele, de uma forma pessoal, eles participavam ativamente na confecção das Escrituras ao falar de algo, de coisas que ele fez. Ao exemplo dele batizar pessoas, ao exemplo dele celebrar a ceia com os irmãos e de vários outros exemplos, né? Então a gente pode ver que essa inspiração estática é uma inspiração falsa, uma inspiração errônea. Uma outra inspiração é a inspiração mecânica, que afirma que os autores bíblicos eram meros secretários do Espírito Santo, né? Eram pessoas que não tinham nenhuma participação ativa na confecção das Escrituras Sagradas, né? Como se fossem robôs, né? Que eles só faziam exatamente aquilo que era dito, sem nenhuma intervenção de sua personalidade ou de sua forma de escrever, essa forma pessoal de escrever. Mas se você for parar para olhar, por exemplo, os escritos de João, da forma amorosa, de seu caráter amoroso, como ele escreveu, ou de Pedro, da sua forma formal de escrever as suas cartas, as suas epístolas lá no final da Palavra de Deus, lá na Bíblia, você vai ver que eles usavam um pouco de sua personalidade para escrever aquilo que o Senhor dava para eles escrever. Não dizendo que eles mexiam, escreviam coisas erradas, não. Eles usavam a sua personalidade, o João usava a sua forma amorosa de falar, Pedro usava a sua forma mais formal de falar. Então eles não eram mecânicos, eles não eram robôs, não eram secretários, né, para poder usados para escrever a palavra de Deus. E tem uma outra teoria, uma outra opinião que surgiu, que é a questão da inspiração parcial, que defende que apenas parte das Escrituras tem origem divina, né? Mas se a gente voltar lá para aquele primeiro versículo que a gente leu, em 2 Timóteo, a gente vai ver que Paulo fala que toda escritura é inspirada por Deus, não é só parte dela, né? Então, dizer que a palavra de Deus ela é parcialmente divina, isso é um erro muito grande. Nós sabemos que toda escritura é inspirada. Essas colocações, de todas as colocações, tem uma que se sobressai, tem uma que a gente pode dizer que ela é a mais fiel, que é a questão da inspiração supervisionada, que é a teoria de como Deus ele supervisionou os escritores na confecção das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Ou seja, Deus ele dava, o Espírito Santo ele guiava os homens, os escritores, para escrever o texto, não deixando que eles errassem ao escrever o texto, né? Não deixando que eles colocassem erros ou opiniões erradas no texto, sempre buscando escrever com fidelidade aquilo que realmente Deus queria que eles escrevessem. Se a gente for lá ver a carta de Pedro, como eu falei anterior, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, fala o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falavam inspirados pelo Espírito Santo, né? Toda a Escritura ela foi dada por Deus, os homens santos de Deus escreveram a palavra de Deus inspiradas pelo Espírito Santo. Ela não foi algo particular de cada um que escreveu aquilo que eles realmente queriam escrever, né? Então a gente pode confirmar e ter essa certeza de que a palavra de Deus ela é totalmente inspirada por Deus, né? Que ela não tem erros, que ela é infalível. E falando um pouco da sua inerrância, falando um pouco da sua verdade, da sua fidelidade em relação à vontade de Deus, a gente vê que o próprio Cristo, ele testificou, ele confirmou a veracidade do Antigo Testamento lá na época em que ele estava aqui na Terra. Quando ele citou exemplos de Jonas no ventre da baleia, quando ele falou de Moisés na sarça ardente, ou quando ele falou da criação do homem, né? Lá em Mateus 19, ele vai falar como Deus criou o homem, do dilúvio, lá em Lucas 17, onde ele vai citar o exemplo do dilúvio também, ele está confirmando a veracidade do Antigo Testamento. O próprio Cristo, ele confirmou isso, né? E no Novo Testamento, a própria ciência, a própria história, a própria arqueologia moderna, ela consegue comprovar que histórias bíblicas do Novo Testamento e do Antigo Testamento são confirmadas através de descobertas arqueológicas, através de descobertas históricas, né? E isso até mesmo
muitas vezes em livros da escola, quando nós estudávamos, né? A gente pôde ver que algumas histórias que está na Bíblia, a história conta, né? E é ensinado na escola. Não todas, infelizmente. Mas a arqueologia e a história moderna, ela consegue comprovar que os fatos bíblicos, as histórias bíblicas realmente são reais, realmente existiram, né? E assim, meus queridos, a gente pode ver que a própria ciência, a própria história, a própria arqueologia e o próprio Senhor Jesus Cristo, eles vão estar confirmando a própria palavra de Deus, né? Como eu falei, Jesus ele confirmou o Antigo Testamento lá quando ele citava exemplos de casos e histórias do Antigo, né? Como eu falei a respeito do dilúvio, ele vai falar lá do dilúvio lá em Lucas 17, ao exemplo da criação do homem que ele fala lá em Mateus 19, né? Quando ele vai falar de Jonas no ventre do grande peixe, lá em Mateus 12, também a gente vai ver Jesus falando a respeito dessa história, comprovando a veracidade do Antigo Testamento. Quando a gente vai falar na questão da Bíblia ser infalível, dela não possuir falhas, não ser algo que é mentira, né? Essa afirmação ela tem a ver com os resultados das Escrituras. Quanto ao seu conteúdo, a gente sabe que a palavra de Deus ela não falha, elas não conduz o homem ao erro, pelo contrário, ela vai estar trazendo o homem para a justiça, trazendo o homem para a luz, para a vontade de Deus, e sabemos que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, nós estamos na luz, né? E sabemos que o seu conteúdo, as Escrituras, elas são inerrantes e, portanto, os seus resultados, eles são infalíveis, né? Então, nós podemos concluir com tudo isso que é muito importante entender que a Bíblia é a proposta divina à necessidade humana, né? É a necessidade que o homem tenha a revelação direta de Deus e que trata as suas dúvidas a problemas individuais, como eu falei. A palavra de Deus ela vai ter resposta para tudo, ela vai ter resposta para questões pessoais, ela vai ter resposta para questões comunitárias, ela vai ter resposta para todas as questões da vida humana. O que nos importa é conhecer essa vontade, entender e buscar, né? A Bíblia toda, tanto no Antigo Testamento como no Novo, ela foi inspirada por Deus e por isso ela é inerrante e infalível. Quando nós falamos que a Bíblia ela é 100% inspirada, nós podemos crer nessa verdade porque a própria palavra de Deus diz. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, sabemos que a palavra de Deus verdadeiramente ela produz em nós frutos de justiça e nós, como testemunhas vivas, podemos crer nisso, ver o quanto Deus mudou a nossa vida através da palavra de Deus. Hoje nós conhecemos a verdade e sabemos que é verdade porque nós testemunhamos essa verdade, nós testificamos essa verdade. Nós lemos a palavra de Deus, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ensina, a nossa vida é transformada para a glória do santo nome de Deus. Amém? Então que nós, como igreja, jamais venhamos botar no nosso coração que a Bíblia é um mero livro qualquer, que a Bíblia é simplesmente um livro histórico, um livro de história que vai contar histórias de pessoas do passado, ou um livro inventado para enganar pessoas. Pelo contrário, nós devemos sempre crer que a palavra de Deus ela é totalmente inspirada por Deus e ela serve para nos ensinar, para nos redarguir, para nos instruir com justiça e tudo isso para a glória do nome do Filho de Deus. Amém? Então que nós como igreja possamos sempre confiar na palavra de Deus, buscar aprender mais da palavra de Deus e sempre estar firme na palavra, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo, que nós possamos logo como igreja nos reunirmos no templo para voltarmos às nossas atividades normais e tornar a aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus. Um grande abraço.